E hoje o tema vai continuar, o tema dessa semana, que é sobre renovação. E hoje especificamente nós falaremos sobre a renovação da coisa mais importante que nós temos, que é a nossa mente. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou exercendo as minhas capacidades cognitivas. Eu estou aqui falando com vocês, eu estudei, tudo isso vem aqui da nossa mente. E tem aquele ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. Que frase pesada. E sabe, pensando em mentes, me vem muito a questão de pessoas inteligentes. Quando você pensa em pessoas inteligentes, pessoas que você admira, quem é que vem na tua imaginação? Armandinho, quando você pensa em pessoas que você admira, quem é que vem na tua cabeça? Jesus. Ah, esse é óbvio, mas é obviamente que é o melhor de todos. Uma pessoa que me vem na cabeça é um dos meus avós, chamado Antônio Rios, ou para os íntimos, Vonico. O Vonico, ele era um artista, ele era pintor, e ele também era um biblista. Meu avô, ele fez por décadas muitos trabalhos para a Casa Publicadora Brasileira, mas eu diria que o mais importante do meu avô foi o trabalho que ele fez com estudos bíblicos. Ele sempre teve uma vida simples, mas ele nunca deixou, até o último dia de vida dele, ele morreu com 80 e muitos anos, foi de dar estudo bíblico. E o meu avô, eu sempre fiquei impressionado, que ele nunca foi uma pessoa que chegou a frequentar a faculdade, nem nada do tipo, mas olha, ele não era um Leandro Quadros, mas ele tinha muita coisa memorizada na cabeça dele. E por conta disso, eu tenho muito carinho, obviamente, né, como neto também, por conta das coisas que ele fazia. E eu penso no meu avô como uma referência espiritual, e eu tenho certeza que cada uma das pessoas aqui deve ter algum tipo de referência, não só na parte espiritual, mas em N partes da nossa vida. E aí eu fico me perguntando hoje, né, meu avô infelizmente já não está mais com a gente. Oi? Meu avô morava em Caraguatatuba. Ah, você conheceu meu avô, Shirley? Que legal. Eita, vou falar com os meus tios então, Shirley. De Paula também? Ah. Que legal, Shirley, bom saber disso. Sim, ele fez as capas da lição da Escola Sabatina por muitas décadas. Se você pegar do ano de 2000 para trás, belas histórias da Bíblia eram todas dele. E ele não está mais aqui e eu fico me perguntando, poxa, o que eu faço para eu poder ser uma pessoa espirituosa, uma pessoa que dá estudos bíblicos assim para multidões como o meu avô? O que está faltando? Eu sei que, obviamente, todos sabemos que essas coisas, tudo que a gente quer ser bom, a gente precisa investir o nosso tempo. E a Bíblia, ela dá uma resposta do que a gente precisa almejar e investir para que a gente alcance esse tipo de objetivo. E eu peço que vocês abram a Bíblia, coloca 50%. Boa. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Se concentrem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ou seja, aqui
é uma exortação clara do que a gente deve cultivar aqui dentro da nossa cabecinha. A gente já tem essa receita do que a gente precisa fazer. Eu acredito, pelo menos é o que eu quero acreditar, que o meu avô conseguiu alcançar ao longo dos anos o que ele alcançou, porque ele estava cultivando esses atributos aqui que a gente acabou de ler. Mas a gente tem um problema. E esse problema, ele é apresentado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então a gente sabe que o coisa ruim, ele quer levar a gente para o poço junto com ele, né? E é uma coisa interessante, porque nem sempre ele precisa se apresentar como alguém ruim. Não é? O que Satanás ele quer é levar a gente para baixo, e para isso basta enganar. E o engano, ele nem sempre precisa vir de coisas que são ruins. Às vezes, o excesso de coisas boas pode fazer com que a gente caia nos enganos de Satanás. E aí vem um ponto, que é o que a gente vai discutir nessa noite, sobre como a gente consegue definir o que é bom e o que é essencial. O que é essencial hoje para a minha vida como ser humano é água, um pouco de luz de sol e comida. Isso é essencial. Se eu ficar alguns dias sem comer, sem tomar água, eu vou morrer desidratado. Comer uma pizza é uma coisa boa, né, Armando? É uma coisa boa, mas eu posso ficar sem. Pizza é uma coisa boa, mas pizza não é uma coisa essencial. E nesses enganos, Satanás tem feito a gente perder a coisa mais preciosa que nós temos na vida, que é o tempo. Depois que o ser humano caiu, a gente teve que começar a pegar isso com as mãos e ver isso caindo como areia, o tempo. Eu estou com meus 30 anos, o meu pai tem 73, e hoje nós somos seres finitos. Então, a forma como a gente investe o nosso tempo define a forma como a gente vai viver nessa terra, alcançando ou não a eternidade. E apenas algumas informações com relação ao tempo. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, ou seja, 33%. E a gente vai passar outros 1/3 da vida trabalhando, se a gente seguir um horário certinho, né, das 9 às 8, que é o horário comercial. Ou seja, 2/3 da sua vida e da minha vida, a gente pode dizer que vai ser em uma certa inatividade. A gente não vai usar esse tempo para a gente. E sobra apenas 1/3 do tempo. 1/3 do tempo é o tempo mais essencial. É o tempo de vida que a gente está utilizando para estar aqui. É o tempo de vida que a gente vai utilizar para ter contato com as pessoas que a gente ama. É o tempo de vida que a gente vai seguir o conselho de Filipenses 4:8 para poder colocar aqui na nossa mente, para ajudar nessa transformação, para que a gente seja e fique mais próximo da mente e do caráter de Cristo. E aí eu pergunto, e eu obviamente já fiz essa reflexão, com o que nós temos gasto o nosso tempo? A gente acabou transformando coisas boas em coisas essenciais. E quando a gente faz essa transformação, a gente acaba pegando uma pizza, que é uma coisa interessante para você comer uma vez ou outra, e você acaba consumindo pizza todos os dias. Característica hoje, uma delas, das duas, que definem um desses pontos da nossa sociedade são as redes sociais. Redes sociais são uma coisa boa. Eu tenho contato, tenho certeza que todo mundo aqui tem contato com pessoas que não viam há muito tempo. Meu pai, ele criou uma conta no Facebook, ele fica impressionado com a quantidade de gente que estudou com ele, que ele consegue rever, gente que está morando em outras cidades, que ele consegue
né, reatar essa conversa, é uma coisa boa. Mas hoje, infelizmente, porque no final das contas, essas coisas são feitas por homens, e isso acabou sendo um pouco deturpado. Hoje, o objetivo da rede social não é mais a conexão, é o consumo de conteúdo. E se você está lá para consumir, você está lá para poder perder o seu tempo de uma forma totalmente desenfreada. E se é desenfreada, você está gastando parte daquele 1/3 de vida, muito importante. E um outro problema das redes sociais é que elas geram uma comparação. Você entra principalmente no Instagram, você vai ter lá o novo normal, que é uma foto com filtro, porque as cores da realidade elas não atraem mais. A pessoa tem que estar com filtro para poder tirar as linhas de expressão. Você tem que tirar foto da comida, porque a gente gosta de comer. E você não vê ninguém pegando um ônibus, você não vê ninguém chorando, é sempre todo mundo na academia, todo mundo numa festa de casamento, e você começa a se comparar. Cara, minha vida não é assim, o que está acontecendo comigo? A gente não está mais contente com o ordinário, com o comum. E isso acaba gerando ansiedade. Que a cada nova passada de dedo, você tem uma explosão de dopamina ali. E você não consegue mais fazer as atividades do cotidiano com uma normalidade. Estudar é chato. Trabalhar é enfadonho. Ter conversa na mesa, putz, eu preciso ter aquela explosão na minha cabeça. Aí você faz o quê? Ei, pai, estou aqui mexendo no celular e estou conversando no jantar de família. Um segundo ponto que tem consumido muito as nossas mentes são os serviços de streaming. E para quem não conhece o termo, são os Netflix, são os Flix da vida. Hoje você tem Disney Plus, você tem Hulu, você tem Spotify para música, hoje você tem a Apple, é uma guerra enorme. E eu peguei algumas estatísticas que dizem que o brasileiro ele passa 1h51 por dia assistindo filmes e séries. E em redes sociais, 1h30 por dia. 1h30 por dia. Consumindo coisas boas ou não, não são essenciais. Enchendo a cabeça com um monte de brincadeira, enchendo a cabeça com um monte de vídeo de política, enchendo a cabeça com um monte de meme. 1/3 de vida, gente, que é o que a gente usa, e a gente já gastou aí, pelo menos, 3h30 do dia. Não estou falando especificamente para você, mas eu estou utilizando aqui o que essas pesquisas da indústria do entretenimento estão informando, que a média do nosso povo brasileiro perde muito tempo com isso. E se eu perco muito tempo com isso, como é que eu posso clamar a Deus e falar: Senhor, por que eu não sou que nem o meu avô? Por que eu não consigo ser que nem o Leandro Quadros? E, quando ele fala alguma coisa, o cara já pega ali, ó, já abre a Bíblia e já sabe um versículo de cor. Por que eu não sou uma pessoa que tem uma grande da comunhão? Poxa vida, mas é uma baita de uma cara de pau, né? Fica consumindo esse tipo de coisa o dia inteiro, não se alimenta do que é realmente essencial e depois tem a coragem de vir questionar Deus, porque as coisas não estão indo como você imaginava. E eu tenho aqui algumas dicas, especialmente 5 dicas, para que a gente possa fugir um pouco disso. E o comum seria falar: gente, orem muito a Bíblia, orem e façam jejum, e até a próxima. Isso está certo, isso é o que a gente deve fazer. Mas essas coisas que a gente tem acesso hoje são elementos da vida em que o ser humano nunca teve acesso antes. Eu estava conversando ontem com meu pai, ele estava falando sobre os modelos de carro na época dele. Falar para você, Armandinho, ele mostrou as fotos para mim ali, eu não acreditei não, porque era só coisa que eu via em filme. Mas ele me falou, eu procurei, está ali.
Mas existe um distanciamento da realidade tão grande que para eu que estou aqui em 2024 com 30 anos, poxa, eu peguei a época do disquete, eu vou ter um filho meu, ele vai olhar para aquilo e vai falar, meu, do que você está falando? Então hoje, por conta da nossa vida moderna, existem elementos que Satanás tem colocado na nossa frente, que quando a gente já percebeu, aquele tempinho de vida ele já foi embora. Então a gente precisa fazer um detox. Usar bem a terminologia da galera que gosta de influenciar na internet, né? Pessoal fitness, fazer um detox, aquele suco verde, né? Mas agora é fazer um detox da nossa mente para que a gente possa conseguir essa renovação. E a primeira dica que eu dou é com relação à distração. Se você está no momento de família, se você está no momento de estudo, se você está no momento de abrir a palavra e orar, você pegue o seu celular e coloque em um lugar bem longe de onde você está. Existem estudos hoje que mostram que mesmo que o celular esteja desligado, se ele estiver no mesmo cômodo ou ao seu alcance, parte da sua atenção vai estar no celular. Porque você vai estar lá. Tem notificação? Tem uma promoção na Shopee? Então, não tem problema, não precisa desligar, mas deixa ele para que você não fique pensando mais naquele treco. A segunda coisa se chama dopamina. A dopamina é um hormônio de felicidade. E a gente, quando está ali vendo vídeo, vendo shorts, essas coisas todas aí, a gente acaba recebendo uma bomba de dopamina na cabeça. E acontece que isso em excesso vai tirando a nossa sensibilidade. E o que acontece quando a gente fica sem sensibilidade é que nem qualquer outro tipo de uso de droga. A gente tem que usar mais. Tarefas que são normais começam a ficar muito complicadas. Sentar para poder estudar, ficar lendo, nossa Senhora, que coisa complicada. Então, o que você pode fazer? Uma coisa prática? Existem aplicativos hoje para você poder controlar o tempo de tela. Se você é uma pessoa descontrolada, pega o celular. Enfim, gente, a gente tem que aceitar e a gente tem que lutar contra isso, obviamente. Peça a Deus, Senhor, eu tenho um problema com rede social, eu amo ficar rolando o dedinho ali, ó, vendo um monte de porcariada. Se você mesmo com o aplicativo não consegue, ora, joga o celular fora, de alguma forma você tem que se livrar disso. Uma outra dica é, planeje-se. A gente é muito acostumado de viver um dia depois do outro. Deixa a vida me levar. Aí você vai marcar alguma coisa com a pessoa, Armandinho, está marcada a pizza no sábado que vem? Tá. Aí chega no sabadão, Armandinho, está tudo pronto? Ih, rapaz, esqueci, não estava na minha agenda lá e acabei marcando outra coisa. Gente, isso é péssimo. Se a gente não consegue ter um controle do nosso tempo, e obviamente que a gente não consegue controlar tudo, mas eu tenho certeza que a vida de cada um daqui de vocês tem uma rotina. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é colocar o meu óculos. É uma coisa besta, mas faz parte da minha rotina. Uma coisa que eu faço é fazer o leite para a Camila. Faz parte da minha rotina. Algum dia pode acontecer de eu não fazer, mas isso está na minha rotina. E quando eu planejo isso e eu coloco isso numa agenda, eu consigo ter controle. Eu consigo planejar um tempo para eu poder estudar a Bíblia. Eu consigo planejar um tempo para eu poder ter momentos separados de oração. Nunca vai ficar assim, quando der eu faço. Um dia aí, eu acho que semana que vem eu vou estar livre, gente. Você vai facilitar o seu contato com Deus e você vai facilitar o seu contato com outras pessoas. Um quarto ponto é o sono. A gente hoje é muito incentivado a negligenciar o sono, ou dar aquela estendida, fica até meia-noite, 1h da manhã, não precisa dormir 8 horas, isso daí é coisa de capitalismo, dorme 7, 6, 5 horas. Mas isso ajuda na retenção de memória do aprendizado. Poxa, não vamos precisar falando aqui só de Bíblia,
mas eu tenho certeza que todo mundo exerce aqui uma profissão, tem muita gente que estuda. O sono faz parte de um processo para você poder manter as coisas que você está aprendendo. O sono faz parte da renovação do humor que a gente tem dentro do nosso corpo. Se é difícil aturar as pessoas que estão aqui dentro quando elas estão felizes, imaginem quando elas estão com raiva. E a última coisa é leiam. Leiam. Eu não estou falando da Bíblia aqui, eu estou falando, tenham um hábito de leitura. E eu não estou falando um hábito de leitura de mensagem de WhatsApp, eu não estou falando um hábito de leitura de texto de Instagram. Eu estou falando de uma leitura que sustenta. Estou falando de uma leitura que vai exercer o seu pensamento crítico, vai pegar uma notícia na internet, vai pegar algum tipo de literatura legal. Eu, por exemplo, eu sou da área de tecnologia. Vou consumir livros de tecnologia que eu gosto. Meu irmão, de vez em quando, ele é formado em história, ele me manda livros de história. Não leio tudo, leio 1 ou 2 capítulos ali, a parte que me interessa, mas estamos aí. A leitura, ela desenvolve na gente o pensamento crítico e uma coisa muito legal, que é a interpretação da realidade. E essa interpretação da realidade, ela vai servir tanto para quando a gente estiver exercendo a nossa profissão e também para quando a gente estiver lendo a nossa Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e a gente sabe que existem conhecimentos extras que complementam o que está ali dentro. Como que era o pensamento do antigo povo hebreu? O que a arqueologia hoje ela confirma da Bíblia? Esse é um tipo de conhecimento que facilmente a gente consegue através de um livro. E com esses pontos, com esses 5 pontos, que é remoção da distração, a remoção ou o controle da dopamina, um planejamento de vida, o controle do sono e o hábito de leitura, eu tenho certeza, e fica aí o desafio que eu lanço para vocês, o tempo para a gente poder construir um hábito é de 21 dias. Façam o teste com esses 5 pontos e depois venham conversar comigo para vocês verem como vocês não estarão usando melhor esse 1/3 de vida de vocês. Porque depois disso, a gente pode dizer que a gente fez um detox e que a nossa mente vai estar pronta para o mais importante, que são 3 coisas. Quais são? A leitura da Bíblia, a oração, espírito de profecia e o jejum. Ou seja, a gente precisa ter uma limpa, a gente precisa se recondicionar, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida para que essas coisas que são as essenciais, e isso é essencial, elas possam entrar com uma maior facilidade, tanto na minha rotina quanto na minha cabeça. E eu quero finalizar com uma citação da irmã White no livro Caminho a Cristo, página 94. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos, e, contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus todas as nossas necessidades. Gente, a gente precisa parar, aquele pedido clássico de escola sabatina, eu quero pedir pela minha vida espiritual. A gente precisa dar nome aos bois. Você não precisa pedir pela sua vida espiritual, você precisa pedir para que Deus te ajude com os seus vícios. Você precisa pedir para que Deus te ajude a usar melhor o seu tempo, porque tempo aqui todo mundo tem, alguns mais e outros menos. Mas quando o calo aperta, a gente usa o nosso tempo para alguma coisa. Que a gente seja corajoso, sincero e peça: Senhor, eu tenho problema em ficar vendo o vídeo do YouTube. Eu tenho problema para poder dormir, que eu acho que dormir é uma perda de tempo. E que Deus possa nos abençoar essa noite.
Peço que todos se levantem para que possamos orar e encerrar a noite de hoje. Querido Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu quero pedir pela Tua misericórdia, porque eu sei, todos nós sabemos as falhas e os vícios que nós temos. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque eu sei o pouco tempo que eu tenho para poder fazer as coisas, e eu sei o quão negligente eu tenho sido em conversar com o Senhor, em ler as palavras que o Senhor deixou para a gente tem tanto tempo, Senhor. Eu quero pedir perdão, queremos pedir perdão por isso, Senhor, e pedimos ajuda. Pedimos ajuda para que a gente possa separar o tempo corretamente para o que é essencial, para o que edifica, para aquilo que vai, Senhor, nos transformar através do Seu Santo Espírito numa mente e em um caráter mais próximo do Teu Filho Jesus. Abençoe a mim e a cada uma dessas pessoas, para que hoje, para que amanhã e para que todos os dias nós possamos manter esse compromisso em buscarmos primeiramente o que é essencial, que é o que o Senhor deixou para nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.